Olá, Deus abençoe grandemente o nosso dia e a nossa vida. Bem, quanto mais a gente aprende, né, certos assuntos, principalmente, né, em relação à nossa vida cristã, à nossa vida religiosa, espiritual, mais a gente tem vontade de transmitir, né, para outras pessoas aquilo que foi útil para nós, aquilo que ajudou, né, nos fortaleceu, nos encoraja, né, tudo aquilo que aprendemos, né, tanto na igreja quanto nos livros que lemos, quando paramos para estudar a Bíblia, né, meditar sobre a sua doutrina, os seus ensinamentos, tudo isso gera em nós, né, um desejo de, assim como aprendemos aquilo, de poder transmitir também para outras pessoas, porque com certeza esses ensinamentos eles são úteis, né? Eles nos ajudam, eles nos fortalecem, eles nos ensinam. E são tantas as coisas, e é tão bom, né? É tão bom aprender e tão bom compartilhar também aquilo que aprendemos, né? E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz assim: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bom, esse versículo é bastante conhecido, né, no meio cristão, né? Bastante conhecido. Quando a gente vê somos mais do que vencedores, muitas vezes a gente vê e entende esse versículo de uma forma meio equivocada, tá? Somos vencedores, sim, em Cristo somos mais que vencedores, mas isso não significa, né? Isso não significa que nós não passaremos por lutas, por adversidades, por sofrimentos, por perseguição, por mortes, né? Nós, nós passamos também por tudo isso, apesar de sermos vencedores em Cristo Jesus, né? No versículo 5, ou melhor, no capítulo 5, versículo 45 de Mateus, diz assim: Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus está nos dizendo aqui que ele faz com que o sol se levante para todos, né? Que a chuva desça para todos, né? Bons e maus, justos e injustos. Então nós, ainda que cristãos verdadeiros, né, ainda que procuramos, né, viver essa vida em santidade, em obediência, em respeito, né, à doutrina cristã, aos ensinamentos de Cristo, nós também enfrentamos tudo isso. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós enfrentaremos tudo isso, nós passaremos por tudo isso também. A diferença é que quando nós estamos realmente preenchidos, né, pela unção, né, pela unção de Deus, né, quando nós estamos fortalecidos no Espírito Santo de Deus, nós passamos por tudo isso, mas nós passamos de uma forma diferente. Tá? Nós passamos com alegria, nós passamos louvando a Deus, porque nós sabemos que essas passagens, né, essas fases, elas passam, né? Elas passam. Logo ali na frente, nós vamos colher a vitória. E ainda que essa vitória não venha ainda nesta vida terrena, nós sabemos que a nossa vitória está garantida na eternidade com Cristo Jesus, no reino de Deus. Tá? Então nós passamos por tudo isso também, mas passamos de uma maneira diferente. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil para o cristão verdadeiro, para aquele que realmente aprendeu, entendeu a palavra de Deus, fica muito mais fácil passar por todas essas lutas, por todas essas batalhas, adversidades, sofrimentos, mas passar feliz, sabe? Passar sabendo que vai ser sim só uma passagem, logo tudo passará, né? E a vitória virá, tá? Então a diferença é essa, né? Deus nunca nos escondeu e não esconde que teremos aflições, né? Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo, né? Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, tá? Então essas aflições
elas fazem parte da vida do cristão. Assim como Cristo passou por aflições, nós, né, que o aceitamos e que o seguimos, nós também passamos por essas aflições. Porém, olha aí, nós temos a consolação, né? A consolo, a força, a capacitação para os filhos de Deus, né? Para que nós possamos realmente enfrentar todas essas turbulências, né? Que são inevitáveis na vida de todos, né? Mas a gente tem, né, a força e o consolo e a capacitação que vem de Deus para as nossas vidas para nos ajudar a enfrentar tudo isso, tá? Então, cada nova criatura nascida de novo em Cristo Jesus sabe que aqui tudo passará, mas que a nossa recompensa está na eternidade, lá no reino dos céus, onde nenhum mal existirá. Tá? Em Isaías, capítulo 25, versículo 8, está escrito assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então, essa é a nossa confiança, é a nossa esperança, é a nossa fé. Né? Para que vamos nos preocupar se sabemos que Deus está conosco, que Deus está nos dando vitória, ainda que aparentemente não nesta vida terrena, mas que nós temos a nossa eternidade garantida ao seu lado. Isso só já é motivo para grande alegria, para grande gratidão, para termos paz no nosso coração, para enfrentarmos as nossas lutas com paz, com tranquilidade e com alegria, louvando o nome do Senhor, sabendo que a nossa vida aqui é passageira, mas logo estaremos com Ele na graça eterna. Isso é maravilhoso, né? Então, que Deus nos abençoe e nos ensine cada dia mais, né? Porque o ensinamento que vem de Deus nos fortalece, né? Nos dá capacidade de enfrentarmos as nossas batalhas com muito mais força, com muito mais alegria e com muito mais certeza de vitória. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus.